Bom, eu me chamo Felipe Pimentel, eu sou de formação fisioterapeuta, né? Eu lembro que desde a época de colégio mesmo, quando todo mundo me perguntava qual era a minha intenção como profissional, eu sempre busquei a área da saúde, apesar que eu tinha algumas restrições. Eu sabia que eu não queria ser médico e nem queria ser enfermeiro, né? Apesar da minha mãe ser enfermeira, mas acho que eu ouvi muito ela falando as dificuldades da área, aquela questão de trabalhar com plantão, e isso meio que me afastou. Então, minha intenção sempre foi a área da saúde, e eu vou te falar que naquela época eu nem sabia que estética era uma profissão ou que poderia seguir como profissão, não conhecia. Então eu entrei dentro do ramo da fisioterapia, na faculdade de fisioterapia, e aí quando eu entrei, eu sempre tive a intenção de trabalhar, como todo mundo fala assim, quer trabalhar com o quê? A minha intenção era pacientes neurológicos, era minha primeira intenção, minha primeira paixão. E aí, devido à faculdade, disciplina, matrícula e tudo mais, eu acabei caindo de forma antecipada dentro da dermatofuncional, e isso me fez conhecer a área da estética e me interessar bastante. Foi aí que eu comecei, de fato, a fazer cursos, a me especializar e a buscar mais essa área para hoje chegar na forma que eu tô. Então, desde a faculdade, quando eu conheci a disciplina de dermatofuncional, que é o equivalente à estética para o fisioterapeuta, eu busquei me especializar para chegar nesse momento que eu tô hoje, né? Mas até mesmo eu de fato caí, como muita gente fala, de paraquedas, né? Porque não era a minha disciplina daquele momento, não fazia parte do meu semestre. Eu realmente antecipei essa disciplina, eu fui para ela sem saber nada que se fazia. Conheci a área da dermatofuncional, ainda assim eu não sabia que estética era uma profissão. Eu achava na minha cabeça que só o fisioterapeuta trabalhava esse ramo dentro da estética, e foi depois que eu fui conhecer. Eu até falo que talvez se eu conhecesse o que eu conheço hoje, talvez eu não tivesse feito fisioterapia, eu tivesse feito de fato a faculdade de estética para ser de fato esteticista, como é muito a minha base de hoje. Não que o conhecimento que eu tenho hoje como fisioterapeuta não me auxilie dentro de a complexidade que é a área da saúde estética, mas talvez eu tivesse sido um pouquinho mais direcionado. Primeira dificuldade eu vou colocar ainda na faculdade, né? Minha faculdade foi particular, eu trabalhava para conseguir custear a faculdade, e todos os cursos, eles eram à parte, eles eram além da graduação. Então a primeira dificuldade que eu tive foi justamente financeira, para conseguir bancar os cursos adicionais. Eu fui meio que afoito na escolha de alguns cursos. Eu comecei dos mais avançados para os mais simples, então eu fui buscar. Minha primeira formação que eu fiz ainda na faculdade foi com laser, que é uma terapia muito mais, hoje é mais comum, mas na época era muito avançado trabalhar com laser. Então era o laser depilação, para tratamentos de pigmentação de pele, tratamento de microvasos faciais. Então tudo isso era muito avançado, foi quando eu comecei. E aí eu fui sempre, eu me organizava para todo semestre tentar fazer 2 a 3 cursos, e aí eu fui fazendo. E aí, falando em dificuldade, eu vou chegar no momento de conclusão do meu curso. Eu me vi concluindo a faculdade, desde mais ou menos da metade do 5º semestre eu já sabia que ia trabalhar com a área da dermato, tinha feito diversos cursos, mas eu me pensei assim, bom, eu não tenho dinheiro para montar uma clínica, o fato de ser homem vai ser para mim uma dificuldade para trabalhar na clínica de outras pessoas. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho conhecimento, eu tenho a formação, mas eu não consigo colocar em prática por questão financeira, e não consigo colocar em prática por questão de emprego em outras clínicas. E aí, no meu último semestre, eu decidi guardar essa área da estética, essa área da dermato, e fui fazer uma formação de Pilates. Foi que eu comecei realmente a trabalhar, foi com Pilates. E aí eu trabalhei aproximadamente, acho que um ano e meio, e aí me surgiu a primeira oportunidade, de fato, inicialmente montar um consultório para mim, né, dividir um espaço com uma outra fisioterapeuta,
E aí vem aquela primeira questão, acho que todo mundo que empreende na área tem, assim, o que eu vou comprar, o que comprar, aonde comprar, como começar, eu não sou conhecido e tudo mais. E aí eu digo assim, eu tive na minha carreira várias pessoas que me ajudaram de diversas formas. Então assim, eu sou grato a inúmeras pessoas para realmente eu chegar aqui hoje. E aí eu lembro que eu comecei literalmente com uma maca emprestada, eu tinha um aparelho de ultrassom que era emprestado, a minha mãe me emprestou um dinheiro, não me lembro, foi R$1.000 que eu consegui comprar um aparelho de alta frequência, eu comprei uma manta térmica e eu juntei mais um pouquinho e eu consegui comprar um kit de cosmético facial e um kit de cosmético corporal. E assim eu comecei dividindo com essa outra fisioterapeuta, a gente dividia horários, era um espaço só com duas macas, parecia dois ambientes diferentes, mas eram iguais. Num canto era eu, no outro canto era ela. Eu com a dermato e ela com o RPG. Então assim, a maca dela era gigante e não saía do canto. A minha maca era que eu tinha que desmontar tudo para ela atender e montar tudo para eu atender, né? Então assim, de fato, foi onde eu comecei e assim eu fui crescendo, comprando aparelhos, mudando de consultório, consegui até mesmo ponto de trabalhar em outras clínicas, né? Uma questão que eu tinha que era trabalhar para outras pessoas, que eu achava que as pessoas não iam me contratar, eu tive essa oportunidade. Então, o meu pontapé inicial foram essas dificuldades que eu acho que passa muita gente, né? Todo mundo que resolve empreender, eu acho que independente da área, seja uma área que você precise de equipamentos para você trabalhar, ou até mesmo áreas que não precisam, como o próprio direito, que é o seu conhecimento, livros e um espaço. Mas tudo na vida tem um pontapé inicial e tem as dificuldades do pontapé inicial. Bom, a Medical, né, ela começou não junto, de fato, com a CRIO de placas, né? Eu vou dizer, começou junto com a CRIO. Então, logo quando eu me formei, tava aquele boom da criolipólise, né? Era o tratamento melhor que se tinha, era a revolução que se tinha dentro do tratamento de gordura localizada, era justamente a criolipólise, mas na época só tínhamos crio de sucção. Então eu peguei realmente a época que surgiu a criolipólise aqui, então a gente só fazia alugar e era tudo crio de sucção. Então eu peguei aquelas crios de uma boca, né, de um manípulo, e eram literalmente um único manípulo de um único tamanho. Então não era a máquina que se adaptava ao cliente. Era aquela máquina com aquele cliente e só tem tu e vai tu mesmo. Então eu trabalhei dessa forma, vendendo áreas, fazendo 10, 15, às vezes até 20 pacientes no mesmo dia. A gente alugava, fazia aquela agenda e aí começava. E eu sempre gostei, desde a época da faculdade, muito da eletroterapia. Então eu vi que a criolipólise realmente era um tratamento muito bom, porque juntava duas coisas. Os nossos pacientes, eles ainda são muito acostumados a relacionar que o tratamento é bom quando eles sentem alguma coisa. Então a criolipólise trazia muito isso, porque, querendo ou não, era desconfortável pela sucção, deixava a marca, a gente trabalhava de uma forma mais exagerada, então o paciente ficava meio arroxeado e o paciente sentia a evolução do tratamento. Fora com isso, a gente tinha a possibilidade de associar com vários outros recursos, tanto recursos eletroterápicos como também com recursos manuais. E assim foi, durante um bom período, trabalhando com as áreas avulsas, fazendo as minhas agendas e crescendo, mas a máquina de crio era algo ainda inalcançável, porque há praticamente 10 anos atrás, você pensar em comprar uma máquina de 150, 160, 180 mil, tinha máquinas que chegavam a 200 mil reais. Para quem conhece criolipólise de sucção, sabe como um único manípulo de um único tamanho era um investimento muito alto, enquanto a gente tinha outros aparelhos infinitamente mais baratos, que também dava resultado, não a mesma coisa, mas dava resultado, mas você pensava que o quê? Com 180 mil eu consigo alugar um espaço, reformar, comprar vários aparelhos de uma clínica, ou seja, eu tenho uma clínica inteira. E aí veio aquele problema que a CRIO popularizou demais e isso trouxe realmente uma queda muito para a tecnologia, né? Os pacientes passaram a desacreditar na tecnologia, os profissionais também passaram a desacreditar na tecnologia e se encostou a máquina parou de ser, de fato, mais comercializada e isso trouxe um prejuízo muito grande para dentro da estética. Mas eu sempre gostei, sempre aparecia um paciente ou outro para fazer a técnica, eu ainda conseguia agrupar alguns pacientes
Uma outra clínica que eu trabalhei tinha máquina própria, então a gente conseguia vender a máquina. E aí eu, por gostar da máquina, da tecnologia, eu fui fazer alguns cursos de especializações, né? Então, meu primeiro curso bem diferenciado dentro da tecnologia de criolipólise que eu fiz foi do Carlos Ruiz. Então, eu tive a oportunidade de ir até mesmo para outro estado. Fui para São Luís para fazer o curso com ele. Então, foi a primeira técnica mais avançada, incluindo criolipólise. A gente associava crio com outros recursos. Então, isso meio que trouxe um novo gás para a tecnologia, mas ainda era somente crio de sucção. Então, a gente trabalhava crio de sucção, já tínhamos outras máquinas no mercado, já era mais fácil flexibilizar, porque já tínhamos máquinas mais avançadas, tamanhos diferenciados e associações. E aí foi crescendo até que novamente veio uma nova queda de procura, não pelo aparelho em si, mas pela procura dos pacientes, né? E aí, como eu disse, eu trabalhava em outra clínica, a gente conseguia flexibilizar tudo isso. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Cris, né? Cris Toffoli, não vou dizer assim, quem de fato me apresentou Medical Sun e a crio de placa foi ela, né? Eu fiz o primeiro curso de formação com ela em 2020, logo depois da pandemia, sim. O mundo, não vou nem dizer só o Brasil, o mundo reabriu, eu consegui fazer a primeira turma dela, a minha primeira turma com ela, ainda foi na forma online. Então ali eu conheci crio de placas, eu conheci uma forma diferente de trabalhar com criolipólise e vi resultado com crio de placas. Porque até então a gente só falava que o quê? Só dá resultado crio de sucção. Crio de placas era nova, só tinha Medical Sun na época no mercado, ninguém conhecia. E algumas pessoas já tinham a máquina e diziam, não, isso aqui não dá resultado, eu não quero essa máquina não presta. Eu disse, não, gente, tá aqui, tem resultado. Eu tenho uma profissional que tem anos no mercado e ela entrega resultado. Ela entrega resultado com sucção, entrega resultado com placa. Então, funciona. Agora, como ela trabalha, tem que descobrir. Então, fui lá, consegui fazer o curso. E eu te digo assim, eu saí do curso com o sentimento que, assim, eu não quero trabalhar com sucção, eu quero trabalhar com placa. É impossível trabalhar da forma que hoje eu sei trabalhar fazendo sucção. Então eu quero uma placa. Então eu te falo que eu tentei comprar placa naquela época. Assim que eu saí do curso, eu lembro que o curso foi uma segunda-feira. Na terça-feira eu já estava lá chamando as empresas. Eu quero uma crio de placas, eu quero comprar uma crio de placas. Quanto é, como é. Mas não deu certo. Não era o momento, não foi. E aí tudo bem. Na época era o curso básico de Cris. Quando foi em dezembro, me veio a oportunidade de ir para o curso avançado, né? E aí me veio uma segunda pessoa que eu sou muito grato, mais uma pessoa, não só uma segunda, né? Mais uma pessoa que eu sou grato, que é aquela história de assim, Deus fala palavras certas pela boca de outras pessoas, né? Que foi a Nazaré, que eu conversando com ela, eu falei assim, Naz, amiga, eu tô pensando em esse curso, mas eu não sei se eu devo ir, eu não sei se eu vou investir e tudo mais. E ela me disse assim, amigo, pode ficar tranquilo. Se for para você fazer esse curso, tudo vai acontecer para você estar no Rio de Janeiro fazendo esse curso. E eu me lembro que faltava mais ou menos uns 20 dias para o curso acontecer. E literalmente foram uma cascata de acontecimentos que me fez eu estar no Rio de Janeiro para o curso acontecer. Passagem mais barata, eu consegui minha hospedagem com um amigo, consegui tudo, organizou, assim, incrivelmente para eu estar no curso e eu fui. Fiz o curso em dezembro, passou o ano, quando foi em janeiro, que o ano passou, eu disse assim, menino, eu vou tentar de novo pegar a máquina. Eu vou tentar pegar aquilo de placas. E aí, literalmente, de novo, tudo aconteceu para eu conseguir a máquina. Oferta de empresa, era o momento e eu consegui comprar a minha primeira máquina. Então, assim, eu já tinha algumas máquinas mais simples, mas meu primeiro investimento de alto valor foi nessa minha amiguinha que está aqui comigo até hoje, já tem 3 anos com ela, que eu consegui comprar minha crio de placas e eu comecei a trilhar dentro do papel de trabalhar com criolipólise, trabalhar com esse conceito de harmonização corporal. Então eu digo assim, a Medical Sun me proporcionou o lugar que eu estou hoje, né? Hoje eu já tenho outras máquinas de criolipólise, a gente tem aqui na clínica um total de 4 máquinas,
Mas ela foi a primeira, foi através dela que eu consegui chegar hoje nessas 4 máquinas, chegar hoje aonde eu tô, tenho uma clínica própria, tenho uma sócia, nós dois a gente leva uma clínica em conjunto aqui em Fortaleza. Então, de fato, um divisor de água foi a Cris, por me apresentar esse novo conceito de trabalhar com CRIO, e a Medical Sun, que me proporcionou eu pegar o que eu aprendi e aplicar nos meus pacientes. E literalmente hoje, eu vejo que se tornou impossível você trabalhar com criolipólise se você não tem uma crio de placas, né? A placa traz pra gente infinitas oportunidades, facial, corporal, áreas de difícil acesso, região íntima, que até pouco tempo não era falado, pelo contrário, era até apedrejado você trabalhar a região íntima com criolipólise. Então, assim, coisas que a sucção não proporciona. A gente consegue ter uma individualidade muito boa através da crio de placas, que a sucção não traz, e ainda tem um diferencial, que eu tenho 4 aplicadores, que até então nenhuma máquina de sucção tem, ou mesmo que tenha, não é tão viável de se aplicar. Então eu digo assim, profissionalmente falando, eu tenho realmente a Medical Sun como um marco, como uma tecnologia que me proporcionou, e também Cris, que eu não tenho como utilizar ela sem o conhecimento que hoje eu recebi, e que hoje eu estou junto com ela, levando essa mudança no processo de harmonização corporal através da criolipólise, além do mais de uma forma não invasiva, né? Que hoje ainda já se fala tanto dos invasivos. Eu tenho a tecnologia, entre aspas, simples, comparado aos injetáveis, com resultados fantásticos, de forma não dolorosa, não invasiva e muito mais segura do que alguns outros equipamentos. Olha, eu vou te falar que questão de sonhos, pode até parecer brincadeira, mas eu nunca fui de ter aqueles sonhos tão mirabolantes, né? Agora tu falando, eu me lembro de uma vez eu conversando com um amigo, eu disse pra ele, ele perguntou sobre clínica. Eu até dizia assim, eu nunca quis ter clínica. Na época da faculdade, eu disse, não, eu não quero ter clínica, eu quero trabalhar, mas eu não quero ter clínica, eu quero trabalhar normalmente, né? Trabalhar como funcionário. Tem pessoas até que brincam, que falam assim, você vai ser realmente um excelente funcionário, porque você sabe chegar, fazer seu trabalho, entende o trabalho, acabou, vai embora. Então eu sempre tive isso, de não querer ter clínica. Mas surgiu a oportunidade e aquela coisa assim, por que não? E aí, eu lembro agora dessa conversa com esse meu amigo, eu disse assim, amiga, eu queria ter uma clínica que ela fosse no 2º andar. Eu não queria ter uma clínica na rua. Mas por quê? Não sei. Sempre tive esse pensamento de que no 2º piso era melhor, é mais seguro, tem uma tranquilidade a mais, não tem aquele ruído tanto de rua. Aí eu disse, mas por que num prédio tão alto? Não, porque alto demais eu acho que já foge do lado o mais humano. Você está muito distante do chão, você está muito isolado. Então eu acho que o 2º piso, que é onde a gente está aqui hoje, é próximo da rua, mas não é na rua. Então não sei se dá para entender esse meu pensamento, mas é isso, de você se afastar um pouquinho daquele mundo urbano, mas sem se isolar totalmente. Então eu vou dizer que isso foi um sonho que eu consegui realizar, né? Um outro sonho que eu sempre idealizei, que a clínica, que a estética, que a própria máquina me proporcionou, é ajudar outras pessoas. Ajudar de que forma? Compartilhar conhecimento. Então hoje eu consigo compartilhar conhecimento. Eu tenho um curso hoje online que eu ministro da minha casa, então eu consigo me comunicar com o mundo todo. Eu tenho um funcionário aqui na clínica que o que eu hoje recebi ao longo de todo esse tempo, eu compartilho. Tenho minha sócia que ela compartilha coisas comigo, assim como eu compartilho coisas com ela. A gente estava até ontem trocando artigos justamente sobre criolipólise. Então, às vezes são pequenas coisas que vai me proporcionando. Hoje, com o meu pensamento de empreendedor, eu já elaborei novos sonhos, porque eu acho que o mundo é movido por sonhos. São metas que a gente vai colocando na nossa vida que precisam ser alcançadas. Então, quero casa própria, que eu ainda não tenho, né? É uma meta muito pessoal. Eu ainda tenho um pai, ainda tenho mãe, então ter uma casa própria, como se possível, para os meus pais e uma para mim. Carro próprio eu já consegui, graças a Deus, no meu nome, não é mais o nome da minha mãe, que até então era. Então foi algo que eu consegui não é muito tempo, né? Um carro próprio no meu nome. A própria clínica, profissionalmente falando, quero crescer. Eu sinto hoje que a clínica aqui está pequena,
né, para o nosso movimento, para máquinas que a gente tem, até mesmo para quadro de funcionário, porque nós somos 3 aqui hoje, mas o espaço, se entrar mais 1 ou 2 pessoas, vai começar a ficar muito exprimido, fica muito pequeno, então a gente acaba perdendo o conforto. E estética está muito relacionada ao conforto, ao bem-estar, à forma de se comunicar com o paciente. Então a gente precisa transparecer e passar isso para os nossos pacientes, esse conforto, esse bem-estar, que é o que todo mundo busca, né? Às vezes a estética é uma forma de você se proporcionar uma fuga da realidade tão corrida do dia a dia. E uma forma também de você se comunicar com você mesmo. Então ter um espaço maior, um espaço amplo, eu coloco hoje como metas e como sonhos, profissionalmente falando. Eu acho que um caminho longo, né, por exemplo, com Medical Sun, eu acho que, eu vou te falar que Medical Sun tá fazendo a parte dela. Ou seja, lançando, tem, acho que, vou botar do último ano, né, tem já uns 3 ou 4 equipamentos novos lançados, não em CRIO, mas em outros recursos, né. Eu vejo que é uma empresa... não é nova, né? Eu vou até te falar que meu primeiro contato com a Medical Sun, talvez poucas pessoas lembrem, mas foi um congresso aqui em Fortaleza, que ela tinha um standzinho bem pequenininho no Confidef, que ninguém conhecia, todo mundo passava batido por ela, porque era um stand pequeno, a gente tinha stands grandes que todo mundo olhava, todo mundo queria ver, enquanto tava lá a Medical Sun querendo apresentar os aparelhos e tudo mais. E aí ninguém conhecia, foi ali que eu vi, como eu trabalhei junto ao congresso, na organização, então eu conheci como stand, né? E ver hoje equipamentos modernos, equipamentos com tecnologias únicas, como a própria Cryodermis tem, que é o único aparelho com resfriamento de ar, né? Então, até mesmo esse pensamento na natureza é bem diferente, né? A tecnologia verde, e com novos equipamentos sendo lançados. Então a gente tem lasers, tem endolaser, tem linhas que é pensado no profissional que está começando, que é uma linha mais econômica, né, que é a linha Start. Então, eu vejo que é uma empresa que é preocupada com o profissional em vários momentos que o profissional está. Então, o profissional, né, até mesmo eu me incluo nisso, ele pode buscar aquilo que ele buscar para a evolução, ele vai ter. Então, o que a gente tem hoje de mais novo, né, falando em tecnologia e técnica, a gente tem um endolaser. Fiz um curso de endolaser. A Medical Sun tem um aparelho para me proporcionar. Eu vou trabalhar agora com laser de pigmentação, no caso de despigmentação. A Medical Sun tem um aparelho para me proporcionar. Eu vou trabalhar com novas tecnologias de ultrassom micro e macro focado. A Medical Sun tem como me proporcionar isso. Não sei se vai lançar uma nova CRIO, né, uma nova modalidade de CRIO, ou transformar a máquina para uma outra forma. Mas, apesar disso, já tem. Eu sei que tem a máquina junto com o ultrassom estacionário, né? Então já é uma forma diferente de trabalhar. Mas, eu digo, mudar um pouquinho a tecnologia. Se ela mudar, é mais oportunidade que a gente tem como profissional. Então, assim, é uma máquina que acompanha as evoluções do mercado, é rápida, não, porque você lançar, não é nem relançar, é você lançar novos equipamentos em tão pouco tempo. Então, assim, eu digo que é uma empresa que acompanha a tecnologia, então dá oportunidade, eu enquanto profissional, me aperfeiçoar com novas técnicas, com novos conhecimentos e ter como aplicar esses novos conhecimentos através de máquinas nacionais e com qualidade.